Eu queria colocar alguns slides ali. O meu menino é flamenguista, tá, irmãos? Eu sei, é pecador, vai se converter um dia. Nós estamos orando muito assim, para Deus transformar o coração dele, ter um encontro com Jesus, tipo o Gadareno, que mudou assim a história. Então, irmãos, quando nós viemos aqui, nós estávamos lá em Betruca, né? Continuamos morando naquela vila, que está a 700 quilômetros da capital. Então, se você quiser ir lá, irmãos, é cheio de McDonald's, cheio de Walmart, todas essas coisas boas assim. E nós comemos gafanhoto in natura, que é muito saudável. Você pode comer lá com o Benício, ele faz para você, frita, limpa, caça e põe no arroz. E nós estamos lá, irmãos, servindo a Cristo. Eu queria mostrar para os irmãos aquilo que Deus fez nesses últimos 3 anos. Irmãos, foram os anos mais difíceis que nós tivemos lá. De muita dor, de muitas lágrimas, de muito joelho no chão, de nós, muitas vezes, tentarmos desistir e falar assim, meu Deus, nós vamos embora. Mas foram os anos que Deus mais fez os projetos crescerem, igrejas foram plantadas, pessoas se converteram, feiticeiros foram alcançados com o Evangelho de Cristo e os projetos cresceram para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, pode passar. Nós começamos esse projeto com o Filme Jesus em 2017, em parceria com uma organização do Missouri, chamada GNPI, Gospel News Production International, e eles doaram o primeiro projetor para nós, irmãos. E agora, aqueles números ali estão desatualizados, nós já fizemos 523 vilas visitadas com o Filme Jesus, em 3 povos não alcançados lá de Madagascar, o povo Bara, o povo Mahafali e o povo Atanjui, com 3 parceiras, igrejas parceiras, com mais ou menos, assim, nós estimamos, assim, com mais de 100 mil baras, que viram e ouviram pela primeira vez o nome de Jesus. Amém, irmãos? E o Filme Jesus é legal, assim, porque conta a história de Gênesis até a ressurreição de Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo. Então, hoje, ou amanhã, ou essa semana, em vez de você perder seu tempo lá na Netflix, meu irmão, vai lá no YouTube e assiste o Filme Jesus. Filme Jesus da CRU, 1971. Tem em 170 línguas. Pode passar nas fotos ali, são fotos que nós vamos nas vilas ali, ó, tem um cara sentado com a espingarda, ele está sentado lá para guardar o boi, senão os ladrões vêm e roubam. Nós já estivemos numa vila, irmãos, perto da região de Yanacaf, e fomos passar o Filme Jesus, e os ladrões sabiam que nós íamos lá passar o Filme Jesus. Eles esperaram todo mundo da vila sair para ir no lugar que nós íamos passar o Filme Jesus, e assaltaram a vila, irmãos, e roubaram o gado. E aí, nós estávamos lá passando o Filme Jesus, e os donos do gado estavam lá conosco e saíram correndo, e a bala comeu solto, irmão, parecia a linha vermelha. E pá, 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 e grito e tiro, e eu me escondi debaixo da igreja lá. Eu falei, e agora? Não, fica calmo, Fer, fica calmo, vai dar tudo certo. E um dos ladrões foi morto pelos donos do gado, e perdeu a chance, né, de conhecer a Cristo. Mas esse é o cenário que nós vivemos lá, irmãos, de levar o Filme Jesus. Outras vilas, pode passar ali. A nossa escola, irmãos, quando nós viemos aqui, nós não tínhamos um lugar, né, para termos a nossa escola, chamada Seculi Befitia, uma escola, um grande amor. E nós começamos esse trabalho. Quem lembra aqui como é que começou o projeto com crianças? Quem lembra? 1, 2, 3, né? Eu vou contar para você que não sabe. Quiser um projeto de criança na sua igreja, faça assim, ó. Nós tínhamos 5 meninos que iam lá em casa brincar com o Benício quando ele era pequenininho. E aí, a Jana, minha esposa, falou assim, amor, vamos comprar um saco de brinquedo para as crianças brincarem aqui em casa com o Benício e tal. Comprou um saco de brinquedo que eles vendem usado na rua. No domingo tinha 5, no outro tinha 150 na nossa casa. Começou tudo o projeto. E começamos assim, a Jana viu a necessidade dessas crianças aprenderem a ler e escrever, porque eles não têm recursos para pagar o governo, esqueci agora em português a palavra, a taxa do governo lá para estudar na escola pública, porque lá paga, irmãos, paga tudo lá. E aí, nós falamos assim, vamos começar uma escola, pode passar. Então, essa é a nossa escola, chamada Befitia, são 200 crianças que estudam ali e são alimentadas diariamente lá na escola e são formadas em alfabetização. Então, elas aprendem a ler e escrever em 1 ano, aprendem de Jesus de uma ordem cronológica, começando de Gênesis, nós pregamos o Evangelho, e elas são alimentadas espiritualmente, fisicamente, e também fazem esportes lá na nossa escola.
Pode passar. Aí o programa de evangelismo, irmãos, que começou com as 150 crianças, hoje são 1.200 crianças vindo no projeto. Amém, irmãos? Então, se você quiser trabalhar com crianças, nós precisamos de voluntário lá, de gente que vai ajudar lá no projeto. Todas as quartas e sábados, para um pouquinho nessa foto aí, ó. É 1.000 crianças do projeto e 200 da escola. Então, são 1.200 crianças, todas as quartas, sábados e durante a semana pela manhã. E eu vou contar, irmãos, assim, como que nós ganhamos essa quadra de basquete aí na escola. Esses são amigos nossos lá dos Estados Unidos, que viram o projeto e falaram assim, Fernando, se a gente der uma quadra de basquete para você, o que você acha? Daí eu falei assim, ó, com a minha altura não vai ajudar, né? Porque eu não sou pequenininho, não vou conseguir jogar. Mas para as crianças, quem sabe? E aí eles fizeram um orçamento, são de uma organização chamada Trailhead de Kansas City, e eles ofertaram para nós a quadra de basquete. Mas brasileiro, irmãos, é brasileiro, né? Aí eu falei assim para ele, assim, tá, obrigado, somos muito gratos, tem a quadra, mas não tem o terreno. E daí, como é que faz? Vai fazendo terreno dos outros? Ele falou assim, então compra o terreno, Fernando. Eu falei, obrigado, meu irmão. Lembra da história de Abraão com Deus e Ló? E se tiver 5 justos? E 10, senhor? Não fica bravo, não. E se tiver mais 4 justos? 1 justo? E aí eu fui. Tá, mas daí o muro? Porque eles vão roubar as coisas lá, vai ficar sem o muro? Não, faz o muro. Ah, que legal, obrigado, muito grato, faz o muro. E as crianças daí estudam? Não tem lugar. Não, faz a escola, então. Dá, mas elas vão comer onde não tem a cozinha para cozinhar. Faz a cozinha, Fernando. Mas daí não tem o banheiro, elas vão comer, vai dar vontade no banheiro, vai fazer. Faz o banheiro, faz tudo. E no final, irmãos, assim, nós não tínhamos nada, R$0 no bolso. E esses irmãos queridos lá doaram para nós $80 mil para construirmos a escola que tem alcançado crianças. Nós tivemos crianças, irmãos, que saíram do projeto no sábado à tarde, domingo de manhã, foram nas igrejas locais lá que somos parceiros, e falaram assim para o pastor, pastor, nós queremos nos batizar porque nós entendemos o evangelho de Jesus. Amém, irmãos? Esse é o poder do evangelho de Cristo, que transforma. Nós continuamos com a ajuda humanitária, a região é muito pobre, nós moramos entre o povo mais pobre, da região mais pobre de Madagascar, entre o povo Bara. E é muito seco mesmo, irmãos, a época, às vezes nós ficamos até 3 anos sem chuva. Nós já tentamos plantar mandioca, eu tenho plantado lá 25 mil pés de mandioca para tentar fazer o projeto mais sustentáveis. Nós ajudamos ele com a agricultura, eu ensino agricultura, mas se não tem chuva, meus irmãos, não tem o que fazer. Então, nós oramos sempre pedindo para Deus mandar chuva. A seca é tão grande, seca o rio seca, assim, não tem como ter água, e aí, assim, é bem sofrido lá. Pode passar. Então, nós continuamos com a ajuda humanitária, ajudando a entregar arroz, comida para as crianças. Essa aí foi antes de nós vir embora, nós queríamos dar um presente para a criança, entregamos um chinelo para cada uma das crianças. Olha a carinha daquela menina de feliz, irmão. É um chinelo, irmãos. E é chinês ainda, não é nem um chinelão bom. E aí, nós compramos, entregamos para eles, assim, eles são tão gratos a Deus por um pacote de arroz, um pouco, porque são muito pobres, às vezes ficam 3 dias sem comida, e Deus tem se mostrado lá e revelado. Pode passar. Aí esportes, irmãos, também fazemos esporte, né? Brasileiro que não faz esporte, né, meu irmão? Pode passar lá. Olha lá, ó, fizemos o primeira Olimpíadas Mundial de bolinha de gude. Quem joga bolinha de gude, ergue a mão aí. Ninguém aqui no Rio de Janeiro? Não, o que jogava, que sabe jogar. Ah, eu estou falando. Vocês estão velhos, mas sabe jogar, gente. Se você sabe jogar bolinha de gude, pode ser missionário, gente. Vai ensinar lá. Nós vamos fazer agora o primeiro campeonato de estilingue. Vamos fazer lá um estilingão para eles poderem vir, para nós atrairmos. Temos campeonato de futebol, de peão. Quem lembra de peão? Lembra? Nem tem, mas aqui as crianças nem sabem brincar disso mais, né? Peão, vôlei, nós começamos agora. Porque Paulo disse o seguinte assim, ó, tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar um cooperador com o Evangelho de Cristo. E nós fazemos tudo, irmãos, para atrair. Esse foi o primeiro campeonato de basquete de dupla que fizemos, lá em Betruca. Esses jovens não iriam na igreja, não iriam pisar na igreja, são baralá, traduzido um bara-homem, não ia na igreja, ia seguir as tradições dos pais. Mas foram lá jogar basquete. Antes de jogar basquete, nós sentamos todos eles lá e pregamos o evangelho, falamos de Jesus, mostramos a graça e pudemos falar com eles. Pode passar.
Ali, essa foto para nós, irmãos, é uma das fotos mais emblemáticas do ministério que Deus nos conferiu. Ali estão em pé, na nossa escola lá, 120 adolescentes baras convertidos a Jesus. Amém, irmãos? Que nós trouxemos das vilas, treinamos em missões, treinamos em evangelismos, treinamos em vida cristã e reenviamos eles para a vila, para que eles pudessem, assim como o gadareno, eles pudessem testemunhar do amor de Cristo na própria vila. Fazemos treinamento e discipulado lá com as igrejas locais, principalmente com a igreja presbiteriana. Nós temos uma parceria com a igreja luterana e com a Assembleia de Deus. Ali pode passar treinamentos, livros que a gente distribui. Está vendo aquela foto lá em cima que está minha esposa? Ali é a Jana, tá, irmãos? Aquela loirinha lá. Nós fazemos essa bonequinha, irmãos, chamada Fifalina. É uma boneca de pano. Nós fizemos um curso de corte e costura com as mulheres da vila. Elas aprenderam a costurar, daí elas costuram a roupa da nossa escola para as crianças e costuram as bonequinhas e elas recebem por isso, e aí nós ajudamos a economia local também. E a bonequinha, ela vai para a vila conosco, e ela conta a história da salvação, do livro Sem Palavras. Ela tem uma bolsinha com as cores do livro Sem Palavras, e a Jana vai nas vilas e conta a história, e nós damos as bonequinhas para as meninas lá na vila, na esperança de que um dia ela vai olhar aquela bonequinha e falar assim, algum dia alguém passou aqui e me falou da história do Deus verdadeiro, um Deus que nos ama, que deu seu Filho para morrer por mim na cruz do Calvário. E continuamos, pode passar, igrejas que nós construímos, irmãos, eu sou engenheiro agrônomo, tá? Posso construir casa até 70 metros. Aí, na faculdade, o meu professor de arquitetura e engenharia, ele falou assim, Fer, último bimestre, irmãos, Fer, quanto é que você precisa para passar? Eu falei, eu preciso de 8,5, cara. Ele falou assim, meu pai do céu, acerta pelo menos as janelas da tua casa lá, que está tudo torta, vai cair essa cara. Eu falei, professor, eu nunca vou construir nada na minha vida, fica tranquilo, sou agrônomo, vou trabalhar vendendo veneno. E daí estou aí, ó, tenho que pedir perdão para ele, que eu estou construindo igreja lá agora, irmãos, com os queridos. Aquela igreja, a primeira igreja ali, que tem a torre alta ali, é uma igreja presbiteriana. E ela nasceu, irmãos, com o filme Jesus. Nós fomos na vila, passamos o filme Jesus, a vila de Mahatinzo. Passamos o filme Jesus, uma pessoa se converteu lá, nós enviamos um evangelista da igreja, pagamos o salário para ele durante, agora, 3 anos já. Ele começou um trabalho com esse homem, com as crianças, com a família, e foi indo, e de repente a igreja nasce no meio do nada. E aí eles falaram assim, Fernando, nós queremos construir uma igreja para Deus. Eu falei, eu não vou ajudar com nada, porque eu queria ver o desejo do coração deles, né? Porque é fácil ter um branco lá que vai pagar tudo, né? E eu falei, não vou fazer nada, não. Irmãos, eles fizeram 5.000 tijolos com as mãos. E ligaram um dia para mim, as paredes já estão em pé, nós precisamos só do telhado. E aí nós ajudamos, terminamos de construir a igreja, está bem diferente, está pintada agora, tudo, e eles estão congregando lá. Parceiros nossos, pastores que nós ajudamos financeiramente. Aquelas fotos de gente amarelinha ali, irmãos, todas eram crianças há 10 anos atrás, são adolescentes, estão ajudando no projeto lá, porque nós desejamos, irmãos, que eles assumam o projeto na frente. E que eles continuem fazendo o evangelismo quando nós estivermos saindo de lá. Eu falo assim, até brinquei com a minha esposa, falei assim, amor, eu estou velho, eu sou vô do meu filho. Já estou passando, precisamos de uma nova geração, amém, irmãos? De gente que vai se levantar nas igrejas e vai assumir a missão de Deus, trabalhar para a glória de Deus. Pode passar. Motos, irmãos, 2022, 21, 22, Covid, tudo fechado. Eu brinco, falo que achei que os irmãos falaram assim, ficaram com medo de morrer e vão acertar as contas com Deus. Do nada, irmãos, nós começamos a receber recursos para comprar moto para os irmãos, compramos 20 motos para os pastores, pode passar, para trabalharem com o filme Jesus, para visitarem vilas, pastores que andavam 40 quilômetros a pé, irmãos, para falar de Jesus, levavam 3 horas, e agora vão de moto, chegam lá, podem evangelizar 2, 3 vilas no mesmo dia, e voltam e trabalham. Ali no meio, com a moto vermelha grande, está o pastor Tumueira, pastor único crente na família dele, Bara, e o único pastor na família, está traduzindo a Bíblia agora junto com a Wycliffe, está terminando, do lado de cá o pastor Moisés, pastor Tabuli, bicicletas, irmãos, nós perdemos a conta de quanta bicicleta que já deu para evangelista trabalhar, para professores de escola dominical, motos, pastor Hadza, todos eles ali são parceiros nossos no trabalho. Pode passando. Esse é um trabalho que nós fazemos agora com os testemunhos
de Baras convertidos, que se convertem. Nós estamos fazendo filmes, eu vou passar para o pastor Judy Clay, os filminhos que nós fazemos, 5, 10 minutos de um testemunho. Só, olha, eu era feiticeiro, um dia o evangelho chegou, me transformou, e nós usamos isso antes do filme Jesus, para contar uma história do poder, da graça de Deus. Amém, irmãos? Pode passar. A história desse ali é o Manantenana. É um homem que se converteu por causa de uma cana de açúcar. Imagina que Deus pode usar uma cana de açúcar para converter você ou não? Ele comeu uma cana enfeitiçada, irmãos, que foi dedicada aos demônios. E inflamou a boca dele, fez uma ferida gigante na boca. E aí ele foi nos feiticeiros, ninguém conseguiu curar, matou boi, sacrificou tudo que tinha, vendeu tudo que tinha, pagou para os feiticeiros. Ninguém. Aí falaram para ele assim, ó, vai na igreja dos crentes presbiterianos lá. Presbiteriano, irmão? Vamos orar por cura. Se fosse batista, né? Presbiteriano. Aí oraram por ele, sarou, curou e converteu, e agora deu testemunho para nós aí da graça de Jesus. Amém, irmãos? Está lá os meus filhos, está faltando o Tito, né? Eu falo que eu não tenho mais uma família, eu tenho uma tribo já. Ridza chegou conosco com 6 anos de idade, está lá conosco, morando com nós. Chegou com 8, isso, 8 anos, está lá conosco já. O Benício, o Timóteo ali, o Vune. O Vune chegou em casa, irmãos, ele era... Lembra daquela música antiga? Eu era magro que dava dó, meu paletó tinha uma risca só. Lembra dessa música? Chegou lá, irmãos, pedindo comida na nossa casa. Magro, quase morto. E nós demos um copo de arroz e ele ficou. Ele falou assim para mim, eu perguntei, Vune, por que você ficou? O nome dele é Veluniaumbi, um aumbi muito forte, um boi muito forte. Mas estava magro, que era um boi desmilinguido. E aí, por que você ficou? Ele falou, primeiro porque eu fiquei por causa da comida, mas depois eu vi a diferença na vida de vocês. Se converteu, quer ser pastor. Ali embaixo está o Faralahi, o amigo do Timóteo, também mora conosco lá, e mais 15 crianças que nós pegamos para cuidar, estão indo. Nós vamos formar esse ano que vem a primeira Bara formada na universidade como enfermeira, que vai voltar para a sua tribo para poder tratar de doenças e pregar o evangelho. Ali, essa foto é muito emblemática para mim, irmãos. Ali está Benício, quer ser pastor. Lisa quer ser pastor, Vune quer ser pastor, Falalar quer ser pastor, e o Timóteo quer ser missionário. Aí eu falei assim, eu conheço a minha cria. Timóteo, todo mundo quer ser pastor, por que você quer ser missionário? Porque eu quero andar de moto, pai. Você não vai ganhar, não. Mas ali é o nosso desejo, irmãos, que Deus levante uma geração de novos missionários. Amém, irmãos? Eu quero desafiar você, pai, a consagrar o seu filho para a obra missionária, como a minha mãe fez há 20 anos atrás. Lá em Guarapari, no Espírito Santo, no Congresso do Desperta Déboras, a minha mãe nos consagrou para a obra missionária. E eu já consagrei o Benício, o Timóteo e o Tito, já os entreguei a Jesus. E falei, Senhor, toma-os, converte-os e envia-os, Senhor, para servir a Ti. Irmãos, faça isso com seus filhos. Nós estamos orando a Deus e clamando a Deus por uma nova geração de missionários, de jovens que irão tomar o lugar nosso no campo, nas igrejas. Nós estamos indo, amém, irmãos? Ninguém vai ficar para semente, todo mundo vai morrer. Nós precisamos orar a Deus para que uma nova geração nos substitua nos púlpitos, que conheça a Deus, para que nós não tenhamos aquela geração lá de 1 Reis. Então, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Mas nós precisamos de uma geração que conheça a Deus, que vá se entregar para a obra missionária, até que todos os povos ouçam e até que Ele venha. Amém, irmãos? Então, vamos meditar. Esse é o projeto que nós temos lá em Madagascar, trabalhando. Se alguém quiser ir nos visitar, por favor, fique à vontade. Seguimos lá, mas esses 2 anos, são 3 dias de viagem da capital até nós lá, você pode ir fazer um tour conosco. Se vocês quiserem mandar o pastor Judy Clay para ir lá comer gafanhoto, nós aceitamos, amém, irmãos? Vai ser filé de gafanhoto, hambúrguer de gafanhoto, gafanhoto na salada, suco de gafanhoto, vai ser tudo bom demais. Texto bem conhecido dos irmãos, que eu quero ler, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Bom, eu não estou vendo o relógio aqui, então isso quer dizer que eu posso ir até a hora que der, né? Amém? O amém mais hipócrita é essa hora. Amém? Amém. Vou manter o horário. João, capítulo 1, verso 29. Nós lemos assim, da palavra do Senhor.
No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Vamos repetir todos juntos? Podemos ler todos juntos? Vamos lá? No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa manhã, rapidamente com os irmãos, eu quero meditar sobre este tema: a singularidade de Cristo e a missão nossa de cada dia. A singularidade de Cristo e a missão nossa de cada dia. Quanto mais, irmãos, eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo missões e estratégias de missões e os missionários, e nós lemos a literatura, quanto mais eu procuro me dedicar a isso, eu concluo que a base sólida para nós nos envolvermos com a obra missionária é a glória de Deus. Amém, irmãos? É a glória, a majestade, a singularidade, a superioridade de Cristo que vem para nos revelar o Pai. É por causa dele que nós nos envolvemos, porque de fato Cristo é a essência da missão, Cristo é a glória da missão, Cristo é a mensagem da missão, e é por causa da pessoa de Jesus Cristo, da sua glória, daquilo que ele é, que nós nos entregamos para servi-lo no mundo. A compreensão profunda e verdadeira do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo, resultará em nós num desejo verdadeiro de fazer missões. Nós temos a história clássica da Bíblia do Gadareno, e ele se encontra com Jesus, os demônios são expulsos, e aí ele diz assim: Senhor, deixa-me ir contigo. Mas Jesus diz para ele: não, volta para os seus e conta aquilo que Deus fez por você. Um encontro profundo e transformador deste homem que se torna de fato um missionário. E depois essa Decápolis, que eram 10 cidades daquela região, conhecem e ouvem de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Foi o nosso querido pastor Augusto Nicodemos que disse que toda a teologia cristocêntrica, ela desembocará em ações missionárias, e por meio do Evangelho, ele irá produzir em nós um amor inconfundível por Jesus, uma obediência irrestrita à sua ordem, e fazemos missões. Então nós vamos por causa de Cristo. Então conhecê-lo é fazer parte da sua missão para o mundo. Então, assim, nesse pressuposto da glória de Deus, missões emergirá de um simples departamento da igreja, fadado à insignificância em alguns ciclos evangélicos, para se tornar a essência, a prioridade e o desejo de crentes que amam a Jesus, de magnificar a Cristo, de glorificar a Deus entre todos os povos da terra, para que o nome dele somente seja adorado. Missões a partir do Evangelho e da compreensão profunda de quem é Jesus nas nossas vidas, será então uma ação vívida, contínua e crescente às nações, por cada discípulo de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Portanto, queridos irmãos, mais do que uma ordem, missões é o resultado de um encontro com esse Cristo único, inigualável, superior a tudo e a todos, que está centrado no trono de glória da eternidade. E João escreve seu evangelho para nos mostrar a singularidade de Jesus Cristo, a unicidade de Jesus Cristo, digno de ser proclamado, digno de ser adorado. E eu quero dizer para os irmãos, Cristo é único, e por isso nós fazemos missões, porque não há outro caminho para a salvação do perdido, a não ser Jesus Cristo. Cristo é único em majestade e glória. Jesus é a maior manifestação da glória de Deus, ele é a sabedoria de Deus, o poder de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Cordeiro e o Leão, que se assenta no trono da eternidade, que domina a história, que controla a história, que é o protagonista da história, que voltará para finalizar a história. A ele toda a autoridade foi dada, domínio e poder, pelos séculos dos séculos. Cristo é único em majestade, irmãos. Não há ninguém igual a Jesus. Onde estão os reis?
Onde estão os poderosos da Pérsia, da Babilônia? Onde estão os papas? Onde estão? Todos mortos. Mas Cristo vive e reina para todo sempre. Cristo é o único em realizar milagres. Ninguém na história realizou milagres como Jesus Cristo. E eu creio que todos aqui nessa manhã têm uma história de um milagre que Deus fez na sua vida. Amém, irmãos? Nós temos inúmeras histórias de milagres que Cristo fez lá. Um dia, irmãos, nós não tínhamos dinheiro para nada. Nada, irmãos, para comprar comida para essas crianças. E a Jana falou assim, amor, vamos orar. Vamos orar que Deus vai ouvir a oração. E eu falei, mas amor, nós já pedimos tudo, já gastamos salário, já pedimos para as igrejas, não tem mais onde ter para quem pedir, vamos orar. A Jana orou naquela noite e pediu um valor. No outro dia de manhã, missionário é assim, irmão, no outro dia de manhã, depois que a esposa ora, a primeira coisa que você faz é nem toma café, vai na conta do banco. Abri o app lá e fui ver, irmãos, tinha o exato valor que ela tinha orado. Amém, irmãos? Porque Cristo faz milagres, Ele é o único em realizar milagres. Nunca ninguém realizou milagres como Jesus. Ele é o único em santidade e justiça. O Cordeiro imaculado que nunca pecou e obedeceu a lei completamente em nosso favor. Cristo é justo e irá acertar as contas no dia que Ele voltar, sentado no trono branco de justiça e de glória. Cristo é o único em sua divindade. Meus amados irmãos, nós somos bombardeados todos os dias com um Cristo diferente do Cristo das Escrituras. Não esse Cristo do coach aí, irmãos, mas este é o Cristo que nós precisamos ser relembrados e viver para a glória deste Cristo aqui, único. Cristo Jesus é Deus, amém, irmãos? Ponto final. Existe assim um frisson no mundo quando se fala que Jesus é Deus. As pessoas não querem, porque eu descobri o seguinte, queridos irmãos, que todo mundo gosta de Jesus. Todo mundo gosta de Jesus até você apresentar o Cristo verdadeiro das Escrituras. Um dia eu estava comprando a aliança do casamento, lá em Campo Mourão, e contando para o rapaz da joalharia, que eu ia ser missionário, que eu estava indo para o seminário, que minha esposa estava lá, a gente ia trabalhar na África, e de repente uma senhora do meu lado, assim, falou assim para mim, nossa, que legal, um jovem se dedicando pela humanidade, que lindo, nós também temos Jesus. Eu falei, é mesmo? É porque o nosso livro também fala de Jesus. Eu falei, que legal, qual é o seu livro? Eu sou espírita kardecista. Irmãos, aquilo me subiu um negócio assim, eu falei, eu preciso falar alguma coisa para essa mulher. A senhora ama Jesus mesmo? Amo Jesus. Nós gostamos de Jesus. Jesus é um espírito bom. Aí eu falei assim, vou fazer uma pergunta, pessoal, que eu tive sempre curiosidade. Jesus falou assim, ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Como vocês aceitam essa postura de Jesus? Ela olhou para mim, irmãos, com os olhos desse tamanho de raiva, e falou, por isso que não dá para conversar com crente. E foi embora. Irmãos, Cristo é Deus, o Senhor da história, o dono da história. Não existe nenhum centímetro do universo que não pertença a Jesus Cristo. Ele é Deus, o Deus encarnado que vem e se solidariza com o homem, que vive a nossa vida, morre a nossa morte e ressuscita para a nossa justiça. Ele é único em seus ensinos. Ninguém ensinou como Jesus Cristo. Olhem lá, Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Ninguém ensinou com tanta autoridade, com tanta sapiência como Jesus Cristo. Ele é único em cumprir as profecias. Todas as profecias foram cumpridas na vida de Jesus Cristo, na morte e na ressurreição do Cordeiro. Ele é único em perdão. Quem é que pode perdoar inimigos com tamanho e grande amor? Ele é único em amor, Ele é único em simplicidade. Nasceu num curral. Não teve uma vida luxuosa como prometida aí fora. Foi simples a vida inteira, morreu uma morte que era nossa. Uma vida simples, Ele é único em sua vinda. É o único em seu nascimento, Ele é o único em nos dar o seu espírito. Ele é o único em seu sofrimento. Ele é o único em sua perseverança. Cristo perseverou até o fim por nossa causa, para a glória de Deus. Ele é o único em sua abnegação. Cristo abriu mão da sua glória para pisar num lugar de pecadores e morrer por nós, para a glória de Deus. E Ele é o único que tem poder para salvar. Não existe outro, irmãos, que pode nos salvar. Cristo se identificou em nossa humanidade, viveu nossa vida, morreu nossa morte, ressuscitou para a nossa justiça, perdoou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. E é isso que João está falando sobre Jesus, quando ele olha
para aquela multidão que está ali em volta e diz assim: ei, olhem, o Cordeiro de Deus. Não era uma olhada de rabo de olho. João, de fato, queria que estes irmãos prestassem atenção e entendessem quem era Cristo. Que eles, de fato, olhassem com maior profundidade, com maior discernimento, com maior cuidado, com uma atenção voltada àquela pessoa que estava vindo, que representava a esperança dos povos. Olhem o Cordeiro de Deus. É esse o Cordeiro. E nós, queridos irmãos, nos nossos dias, nós precisamos discernir do Cristo das Escrituras e do Cristo aí da boca do povo. Porque o Cristo das Escrituras não veio para realizar todos os nossos sonhos. O Cristo das Escrituras não veio para te deixar mais rico, empoderado. O Cristo das Escrituras veio para nos salvar. Porque a presença de Jesus sempre diz para nós: nós não somos bons o suficientes, nós precisamos de um Salvador. Olhem com atenção, vejam, este é o Cordeiro. Era mais uma admoestação de João para aquele povo, porque estavam na expectativa da vinda do Messias. Havia naquele tempo uma expectativa de que o Messias viria. Quem era o Messias? Será que é esse? Está fazendo tantos milagres, será que é esse que foi prometido nos profetas? E João, ele diz: olhem, eis o Cordeiro de Deus, é esse, único, santo, justo, perfeito. E ele, queridos irmãos, é a maior motivação para nós fazermos missões e nos envolvermos com a obra missionária. Porque uma compreensão superficial de Jesus Cristo e do Evangelho produz crentes superficiais que nunca entenderão a obra missionária, nunca tomarão as suas cruzes e nunca irão para proclamar a Cristo. Nós precisamos ser relembrados todos os dias de quem é Jesus Cristo, o Cordeiro que representava a provisão de Deus, o substituto do pecado, a satisfação da ira, o perdão gratuitamente oferecido pela fé àqueles que passavam a crer no Messias. E eu quero rapidamente pontuar 3 coisas desse texto. 1, existe apenas um Cordeiro. Amém, irmãos? Um Cordeiro. Eis o Cordeiro. Artigo masculino singular. Não existem outros cordeiros, porque se existissem outros, talvez João, ao registrar, podia ter dito assim: olha, talvez aquele seja um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou mais um dos cordeiros de Deus que salva do pecado do mundo, ou talvez aquele pode ser que seja um cordeiro de Deus. João é enfático e diz: o Cordeiro de Deus, não existe outro caminho a não ser Jesus de Nazaré. Todos os outros caminhos não vão levar a Deus, irmãos. Não podemos ser enganados pelo politicamente correto. Não podemos ser enganados por governos, por filosofias, por mídia, que tentam extirpar a glória de Jesus. Ele é o único caminho na vastidão das religiões, das crenças, de um universo inclusivista. Cristo é único e não existe outro. Somente Jesus Cristo. Tem profunda compaixão ao dizer, meus irmãos, o budista não vai entrar. O shintoísta, o animista, o muçulmano não vão entrar se não tiverem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. E é Cristo, irmãos, quando nós somos impactados pela glória e a majestade de Jesus, que nos derruba no chão de joelhos, clamando por perdão, por graça, por misericórdia. É quando nós o conhecemos, irmãos, na profundidade do seu ser. No quarto, quando fechamos a porta e passamos a relacionarmos com Jesus dia a dia, não só de domingo, não só de 1 hora, 2 dentro do culto da igreja, mas quando nós entendemos a Cristo e nos relacionamos com Ele, é lá no seu quarto que você vai entender a necessidade de missões. E quando o Espírito vem sobre nós e nos impulsiona a sermos testemunhas do Cordeiro de Deus. Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: sim, existem muitos caminhos para o inferno e apenas um caminho para o céu, e ele é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Em segundo lugar, eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro foi providenciado unicamente por Deus. Foi a Trindade na sua glória e comunhão e amor e desejo de salvar que envia Cristo.
Foi Deus quem enviou Jesus para o mundo. Não é uma providência cultural, não é uma invenção pós-desilusão da morte de Cristo dos discípulos, dos apóstolos, que pensaram, o que nós vamos fazer? Jesus morreu, nós precisamos de uma história. Já sei, vamos falar que Ele é Deus e que Ele mandou a gente ir pelo mundo e vamos inventar um cordeiro para Deus. Foi Deus quem enviou Jesus Cristo como provisão para o nosso pecado. E por isso que um dos nomes de Deus que nós estudamos na teologia é Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que provê o cordeiro substituto para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. O cordeiro que foi providenciado por Deus para a glória de Deus, porque Deus é quem deseja salvar, meus irmãos. Nós visitamos uma vila lá em Betruca, um dia, e os homens retiraram todas as mulheres e crianças da vila. E falaram assim, as mulheres não vão assistir o filme, só os homens. E passamos o filme Jesus. Naquele dia, o líder, o rei da vila, não sabia que eu falava a língua local. E eu ouvi ele falando para o pastor, isso aqui é o último pacote de arroz que nós temos para comer na vila, depois não temos mais nada. Saímos da vila meia-noite, irmãos. Um breu. Isso é perigoso demais, irmãos, é que nem cruzar lá, sei lá onde, a maré. Fomos passando, voltei para casa no outro dia, pegamos um carro, enchemos de arroz, voltamos para a vila, pregamos o evangelho, demos arroz para todas as crianças, para todo mundo lá. E aí o velho, o senhor da vila, o ancião da vila, chegou para mim e falou assim, por que vocês fizeram isso? Eu falei, por causa de Jesus. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que ama, que deseja salvar as pessoas. Aí ele trouxe todas as mulheres e crianças e falou assim, hoje vocês podem passar o filme, porque nós vimos o Jesus de vocês. Amém, irmãos? O Cristo que se manifesta, que vem de Deus e que adentra na nossa história e que transforma as nossas vidas. O Cristo que nos transforma e nos insere no seu reino, o reino do Filho do amor. Não, irmãos, para brilharmos nos YouTubes e Facebooks da vida, mas para brilharmos como luzeiros apontando o caminho de volta para Deus, quando as pessoas sentirem em nós o bom perfume de Cristo. Quando verem em nós Jesus manifestado na nossa vida, o amor, a graça, a bondade do Deus eterno, que invadiu as nossas vidas pela graça, que nos transformou e nos enviou para o mundo. O Cordeiro de Deus. E esta é a notícia mais importante dos séculos, irmãos, que nós devemos espalhar entre todas as terras e povos e línguas e nações. E for ao conhecer Deus, aí ao conhecer a Cristo, que Paulo lá em Romanos, ele diz assim, capítulo 11, verso 33, ó, que profundidade da riqueza do conhecimento e da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, por causa da glória de Deus revelada na face de Jesus Cristo. Visitamos outra vila. Acho que nós temos um negócio com chuva, porque eu sou engenheiro agrônomo. E um cara falou assim para mim lá na vila, lá, ô Branco, manda Senhor Jesus mandar chuva para nós, que já faz tempo que não chove aqui. Aí, irmãos, de novo, o espírito de Tomé vem na gente. Falei, se eu orar e não acontecer nada, Jesus, eles vão rir de mim, vão, né? Vou ficar morrendo de vergonha. E eu nem orei, irmãos, porque eu não tinha fé para orar. Aí eu pensei assim, o que eu vou falar para ele? Todo mundo olhando assim, ó. Eu falei, ora você, Jesus é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser e ele ouve as pessoas. Porque eu lembrei da história de Agar no deserto. Tu és o Deus que vê. E aí, sentei no meu cantinho, irmãos, passamos o filme Jesus. Outubro, não chove. De repente, estou sentado lá, veio uma brisa fria da região dos mares. Nós estamos a 700 quilômetros do mar, irmãos. E uma brisa fria. Estava um calor, de repente uma brisa fria veio vindo. E veio vindo uma nuvem em cima da vila, assim. E eu falei assim, não é possível, Senhor. E a nuvem cobriu, irmãos, toda a vila onde nós estávamos. E choveu, e choveu, e choveu, e choveu, e choveu, irmãos. Nós não pudemos ir embora de tanta chuva, subir os rios, nós não conseguimos atravessar. Aí esse cara falou assim para mim, ô Branco, teu Jesus é poderoso. Aí eu peguei a fé. Eu falei assim, Jesus é poderoso.
Ele deu prova de si, que Ele é Deus, e Ele é o único que pode salvar. Agora a mensagem para vocês é essa: se arrependam e creiam no Evangelho. Irmãos, há uma igreja naquele lugar. Louvado seja o nome de Jesus. O Deus que adentra a história da humanidade, que deseja salvar, que fez, que elaborou o Evangelho no conselho da Trindade, o Cordeiro, que era o símbolo dos pecados, e adentra e nos salva, e depois nos envia ao mundo como o Cordeiro de Deus. Terceiro lugar e último lugar, estou acabando. Eis o Cordeiro, um Cordeiro que veio de Deus para tirar o pecado do mundo. Irmãos, o problema do homem não é mais dinheiro, não é mais política, não é mais filosofia, não é nada, é pecado, e a única forma de nós resolvermos é o Evangelho de Jesus Cristo. Não este Evangelho é de fora, irmãos. Não este Evangelho misturado com veneno de filosofia. Este Evangelho puro e simples de Jesus, que trata o problema maior do nosso coração, o pecado latente na vida do ser humano, que transforma, que pega um bêbado e faz um evangelista, que pega um feiticeiro e faz um plantador de igrejas. O Evangelho de Jesus Cristo. Rema era um feiticeiro na vila dele. Todas as vezes que eles iam roubar gado, eles pediam assim: venha o demônio sobre nós, nos deem riqueza, glória e prosperidade. E eles iam roubar gado, faziam as feitiçarias chamadas de murrara. É o chifre do boi com uma tesoura grudada dentro, um pouco de plantas e ervas lá que eles consagram aos demônios, e eles iam roubar gado, matavam gente, roubavam gado, voltavam para a aldeia deles cheio de gado, dinheiro, festa, mulher, fama, glória, todo mundo adorava aquele homem, até um dia que um evangelista da igreja luterana, pequenininho, de chinelo de dedo, sem saber falar, não sabia grego, não sabia hebraico, não sabia nada, apontou o dedo para ele e falou assim: Rema, você vai para o inferno, se você não crê em Jesus Cristo, há uma condenação eterna para aqueles que não estão em Cristo. Bastou isso para que aquele feiticeiro se convertesse. Trabalha conosco hoje o Rema, já plantou 2 igrejas entre o seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. O Evangelho que tira o pecado do mundo. O Evangelho que transforma as nossas vidas, meus amados irmãos. E é quando nós nos encontrarmos de fato com o Evangelho de Jesus, nós teremos a nossa mente transformada, nessa metanoia que Paulo fala, de transformação de mente, de coração, e passaremos a olhar o mundo com os olhos de Jesus. Há um livro de John Stott chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Nós precisamos ouvir o que o Espírito de Deus está falando para nós. Meus amados irmãos, todo mundo vai passar. 2 sexta-feiras atrás, caiu um avião aqui em São Paulo, em Valinhos. Foi a única sexta-feira que eu não peguei avião em Cascavel para voar. Porque possivelmente eu podia estar dentro daquele voo, irmãos. E eu passei a pensar muito na minha vida. Falei: meu Deus, nós estamos lá em Madagascar, nós fizemos tão pouco pelo Evangelho. A minha vida está passando, nós estamos ficando velhos. Eu lembro de Davi, Salmo 71, verso 18, eis que estou velho, com os cabelos brancos, Senhor, mas tem misericórdia de mim, para que eu possa anunciar à minha geração a tua glória, e às gerações futuras o teu poder. Meus amados irmãos, nós temos uma vida só, e nós precisamos gastá-la com Jesus Cristo, porque Ele já nos libertou do pecado, já nos perdoou do pecado, e agora Ele nos convida pela sua graça, para que nós possamos ir pelo mundo, proclamar a sua glória e a sua majestade, o seu domínio. O Cordeiro precisa ser proclamado. Os cristãos da ala da Reforma não podiam conceber a ideia de um mundo perdido sem o conhecimento de Cristo. Surgem então os grandes movimentos missionários por parte dos protestantes, quando eles redescobrem Cristo. Missões é o resultado de um encontro profundo com Jesus, que nos transformou, que nos faz viver segundo os padrões do reino de Deus, segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. E é por causa deste Cristo único, o Cordeiro de Deus, é que nós nos colocamos diante dele e dizemos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me para a rua, para a faculdade, me envia no trem, no ônibus, em qualquer lugar, que nós possamos ser de fato, irmãos, uma máquina de proclamar e viver a glória de Deus para o reino de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós não tínhamos nada em nós que pudesse atrair a tua presença.
Nós não tínhamos nada de bom para te oferecer, Senhor, mas o Senhor veio e nos amou, nos salvou, nos redimiu, nos escolheu em Cristo para a tua glória. Agora somos salvos, temos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, Senhor, para uma vida eterna que jamais acabará, para uma vida gloriosa com o Senhor na eternidade. Ó Deus, convença-nos pela glória, pela majestade de Jesus, pela unicidade de Jesus Cristo, o único neste mundo que pode salvar. Convença-nos, Senhor, da necessidade do campo missionário. Convença-nos, Senhor, da necessidade dos povos. Convença-nos, Senhor, dá-nos olhos que possam ver, dá-nos um coração quebrantado, Senhor, porque a tua palavra promete que o Senhor tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne, um coração, Senhor, que te ama, um coração que deseja te obedecer, ó Deus, um coração que olha o perdido com os olhos de misericórdia, de graça do Senhor Jesus Cristo. Faz isso conosco nesta manhã, meu Deus, para que nós possamos olhar para os campos que estão brancos para a ceifa e continuarmos, Senhor, fielmente a proclamar este Cristo Jesus, o único Cordeiro, o único Senhor, o único Salvador, o único Deus encarnado que veio para resgatar aquilo que se havia perdido. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nesta manhã nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.